Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel, sou professor de português e hoje nós temos uma aula com um tema interessantíssimo, os textos. Para ser mais específico, a produção de texto do cotidiano e como que ela é importante para o protagonismo no meio estudantil. Então, um texto, ele comunica. Esse é o fim inicial de todo texto. A comunicação, de fato, ela informa. Mas não apenas isso. Todo texto, ele conta uma história. E ele roga para aquele que está contando a história uma determinada autoridade. Então, a pessoa que emite o texto, seja no meio falado, no meio escrito, ela tem um objetivo. Ela precisa ter um objetivo claro para que esse texto alcance tal objetivo. Primeiro eu gostaria que a gente desse uma olhada em alguns textos diversos. Primeiro vai aparecer um texto aqui para você na tela. É uma publicação do Sesc no Instagram. Gostaria que você desse uma olhada nessa publicação, que você lesse o que está na imagem, lesse o que está na descrição da imagem e para que você possa pensar, dá uma olhada nessa publicação. Quem é que escreveu tal publicação? Para quem essa publicação foi escrita? Qual a intenção do escritor dessa publicação? O que ele quer que o leitor sinta ou que o leitor faça? Voltando a câmera aqui para mim, o texto ele não é apenas um aviso, ele constrói credibilidade, ele convida, ele cria pertencimento. Então, quando a gente olha para uma publicação como essa, quem escreveu, quem publicou, ela teve esse desejo, esse objetivo a cumprir. E aí a publicação vai, o texto vai ou não alcançar tais objetivos. Na tela, mais um texto, num meio diferente. Esse texto é a dedicatória que o Machado de Assis escreve na sua obra-prima, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Pode voltar aqui para mim. Qual que é a imagem que a pessoa, ao começar a ler o livro, ela já inicia ali, passou da capa, cai na dedicatória? Qual que é a imagem que é criada na mente do leitor? Qual que é o objetivo do Machado de Assis, que ele se coloca, no eu lírico do próprio Brás Cubas para escrever esse livro? Qual que é o objetivo dele? Quando a pessoa lê ao verme que primeiro roeu as frias carnes, entende que isso já gera no leitor um sentimento específico, que era o objetivo do Machado de Assis. Esse é um sentimento de ironia, de dor, de crueza, que o realismo, essa é a obra inaugural do realismo aqui no Brasil, dentro dos romances. Essa crueza, do cadáver, da morte, e ao mesmo tempo esse item quase sobrenatural, que é um morto narrando o livro. Então isso já traz uma estranheza no leitor que o Machado vai explorar durante a obra toda. Ou seja, o emissor daquele texto, o escritor daquele texto, ele tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? Entende? O texto ele roga essa autoridade. Vou para mais um texto, vai aparecer na tela para você. Steve Rogers retornará em Vingadores Doutor Destino. Esse texto aparece no final do primeiro teaser trailer, primeiro vídeo promocional do próximo filme dos Vingadores, Vingadores 4. Perdão, Vingadores 5. Voltando aqui para mim. Essa frase ela traz um impacto específico. A última vez que o Capitão América Steve Rogers apareceu no cinema foi em 2019. Fazem 7 anos que ele não aparece. Aí eles fazem um vídeo promocional onde o personagem aparece e jogam na tela esse texto. Ele retornará no próximo filme dos Vingadores. A Marvel vem desse período de filmes, muitas vezes filmes mais fracos, cinemas mais vazios, e aí eles invocam a imagem de um dos maiores heróis deles e falam, olha, ele está voltando. Qual que é o objetivo? Qual que é o impacto?
A empresa está clamando pela volta, não só do personagem que eles estão falando, olha, vai voltar, mas clamando pela volta dos fãs daquele personagem para salas de cinema. Ela traz para si uma autoridade, ela traz para si um objetivo que ela está cumprindo com esse texto. Steve Rogers retornará no próximo filme dos Vingadores. Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de passar para vocês uma pequena atividade, coisa de 5 minutos vocês já vão ter finalizado a atividade e vai estar encerrada a nossa aula. Mas antes disso, eu gostaria que vocês refletissem a respeito do tipo de texto que vocês emitem e o contexto no qual esse texto é inserido, o objetivo desse texto. Se vocês estão conversando ou escrevendo um texto para um amigo, para um colega de sala de aula, se vocês forem muito formais, se vocês usarem palavras muito complicadas, muito cultas, pode ser que vocês sejam interpretados como arrogantes demais. Entende? Agora, se vocês estão falando com o chefe de vocês, se vocês estão falando com um professor, se vocês estão falando com um diretor, com um supervisor, com um superior, se vocês forem muito incultos, usarem uma linguagem muito informal, o efeito vai ser contrário. Vocês podem soar desrespeitosos e não conseguirem o objetivo do texto em si. E esse texto ele vai ter um contexto. Pode ser um texto, uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser um texto dito, uma petição. E para cada tipo de texto, a linguagem também varia. A atividade de vocês é a seguinte: vocês têm um determinado problema que precisa ser resolvido junto a uma autoridade formal. O problema é o tal: vocês precisam utilizar a biblioteca da escola. Só que o horário de utilização da biblioteca não é do agrado de vocês. É um horário depois das aulas, está sendo um espaço muito curto para a utilização da biblioteca e esse espaço está impossibilitando vocês de terem acesso à biblioteca, porque colide com o emprego de muitas pessoas da sala de aula, a grande maioria. Então, um de vocês, representando a sala, precisa se comunicar com os responsáveis, com o diretor, com a secretária, com a bibliotecária e pedir para que se aumente o tempo de acesso de vocês, extracurricular, extra aula, à biblioteca. Então, vocês vão escolher um veículo. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser um e-mail institucional, pode ser uma ligação. Vocês vão escolher um veículo para o texto e vão produzir o texto que vai ser enviado. E aí eu vou estar recebendo esses textos de vocês. Então eu gostaria que vocês produzissem o texto e me explicassem embaixo o porquê. Por que vocês escolheram aquele veículo para levar tal mensagem e por que vocês escolheram aquele tipo de linguagem para levar tal mensagem, para resolver tal problema. No mais, é isso. Essa é a nossa aula de hoje e eu gostaria que vocês se recordassem. Perdão. Comunicar é sempre mais do que apenas informar. É construir um mundo, é construir uma história, uma relação e uma possibilidade. Todo texto que vocês produzem não apenas comunica, mas traz para vocês autoridade, constrói uma identidade. Então vocês precisam ser protagonistas da própria história, trazendo e construindo a identidade e a autoridade necessária para cada contexto nos quais vocês estão inseridos. Então fica aí a atividade para vocês, produzam tal texto, resolvam o problema e eu fico no aguardo do recebimento das atividades de vocês. Mas é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima!